Então, hoje nós vamos falar sobre função horária no movimento circular uniforme. Então, se você não viu essas aulas ainda, volta lá, dá uma olhada no movimento circular uniforme. Hoje nós vamos falar de uma função horária. Toda vez que a gente fala de movimento uniforme, toda vez que eu falo de MCU, você está vendo que existe duas grandezas. A grandeza linear, né, e a grandeza angular. Estamos sempre falando dessas duas. E que uma grandeza se transforma em angular quando você divide ela pelo raio. Então, falar da função horária do movimento circular uniforme é você falar da função dos espaços, que é, por exemplo, sentado, sozinho, vendo televisão. Como é que eu pego uma equação linear e transformo ela numa equação angular? Eu divido pelo R. Então, você vai lembrar que o espaço angular é o espaço linear dividido pelo raio. Então, quando eu venho aqui e divido pelo R, eu vou transformar um espaço linear em angular. Qual é que é a função horária do movimento circular? É o ângulo final, é igual o ângulo inicial de partida, S0 sobre R, mais a velocidade angular. O que é a velocidade angular? Velocidade angular é a linear sobre o raio. Então, aqui, no lugar da velocidade, eu vou colocar a velocidade angular vezes o tempo. Quando uma partícula descreve um movimento circular, quer dizer, eu estou numa circunferência, saio de um determinado ponto, então eu saio aqui do ponto 0 e venho para aqui o ponto B, por exemplo, eu acabei de fazer aqui uma abertura. Então, eu estou fazendo uma abertura aqui de 90 graus, que é conhecida, mas nós usamos que são os radianos. Então, eu percorri π sobre 2 radianos. Não posso esquecer dessa transformação, que 180 graus equivalem a π radianos, que uma volta completa, 360 graus, corresponde a 2π radianos. Então, hoje a gente vai aplicar a função horária do movimento circular. Tá ok? Trouxe aqui o nosso primeiro exemplo. Primeiro exemplo, vou fazer ele aqui detalhadamente para a gente ter uma noção, para você ter uma noção de como aplicar a função horária. Ele fala assim, um ponto material descreve um MCU de raio 10 centímetros, cuja trajetória está representada a seguir. De maneira que, no instante t igual a zero, sua posição angular P0 é π sobre 2 radianos. E no instante t1, 3 segundos, sua posição é de 2π radianos. Letra A. Represente na trajetória essas duas posições. Então, moçada, ele está saindo de π sobre 2, ele está saindo daqui, π sobre 2, é a posição P0. E ele está indo para 2π radianos. Então, quer dizer, eu saio de 0, π sobre 2, π, e aqui, eu completo a volta, 2π radiano. Então, aqui seria a nossa volta, o nosso P2. A trajetória desse carrinho aí, desse móvel, deixa eu pegar aqui, bem grandão, está saindo desse ponto da circunferência e vindo para cá. Então, essa seria a trajetória, como eu faria a representação. Letra A. Letra A, eu tenho uma circunferência, estou saindo do ponto π sobre 2, 90 graus, e indo para dar uma volta completa, 2π. Estou saindo de 90 graus e indo para 2π. Então, você poderia colocar só assim, P0 e aqui P2. Seria a sua trajetória. Na letra B, ele pede para você calcular
Na letra B, ele pede, calcule sua velocidade angular média. Olha aqui, moçada, vou vir com você aqui, ó. Velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Meu jovem, você está vendo que são várias equações, então eu tenho que escrever essas equações para sempre estar ligado com elas. Eu não posso esquecer a equação na hora da prova, então eu tenho que treinar essa equação, tá? Depois pegue todas as equações do movimento circular, faça numa folhinha e treina. Porque na hora da prova, não tem que ficar imaginando qual é a equação. É fazer. Velocidade angular é espaço final menos o espaço inicial. Qual é o espaço final angular? 2π. Então, vou colocar aqui. 2π. Qual é o espaço angular inicial? π sobre 2. π sobre 2. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele gastou? Está lá na questão. Ele sai de 0, 3 segundos. Então, o seu tempo aqui, 3 segundos. Ok? Resolvendo lá em cima primeiro, eu tenho aqui 2, né? 2 eu dividir por 1, ok? 2 eu dividir por 1, vai dar 2, vezes 2, vai dar 4π. Menos 2 dividido por 2, vai dar 1π, dividido pelos 3 segundos. Continua aqui na sua equação. 4π menos 1π, eu vou ter aqui, ó, 3π sobre 2, dividido por 3. Conservo o primeiro termo, 3π sobre 2, e multiplico pelo inverso do segundo, 1 sobre 3. Usa aqui o teorema de Jason, 3 vai embora com 3, tá? Vai ficar π sobre 2 radianos por segundo. Esta é a sua velocidade angular. Letra B. Letra C. Calcule sua velocidade angular no instante t 1 segundo. Vamos aqui. Na letra C, muito fácil de você lidar, você vai lembrar que você está no movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? É aquele que a velocidade angular permanece constante. Então, em qualquer trajetória do tempo, a velocidade ela não muda, ela é a mesma, aquela que você acabou de encontrar, CTE. Então, a velocidade angular no instante t1 é π sobre 2 radianos por segundo. Tá? Você achou a velocidade. Lembra que essa velocidade ela é constante. Tá? Você quer ficar procurando o tempo. Tá? Professor, eu estou procurando o tempo. Não tem. Por quê? Não é uma relação de tempo. Lembrando que você está numa grandeza linear, aonde você tem aqui, ó, v vezes t, velocidade linear sobre raio é a angular, e a diferença que você vai ter aqui é o seguinte, que a velocidade angular ela é constante, e a velocidade linear, que é o nosso v, tem módulo constante. E isso eu tinha te explicado por quê. Porque a velocidade linear ela sai na tangência do movimento aqui, ó. Então, ela está mudando vetorialmente o sentido e a direção. Então, eu não posso falar que a v é constante. Falar assim, ó, v é constante? É errado. Por quê? Porque muda sentido e direção. O módulo de v, o valor numérico dele. Agora, a velocidade angular, ela é constante. Tá? Então, a letra C está ali na letra B, tranquilo. Letra D, calcule sua frequência em Hz. Letra D, vou aumentar aqui a nossa telinha um pouquinho, tá? Como é que eu vou calcular a frequência? Vou lembrar, velocidade angular é 2π vezes f. Velocidade angular, 2π vezes f. Lembra que no movimento circular eu tenho várias equações, tá bom? Quanto que é minha velocidade angular? π sobre 2, igual a 2π vezes f. Vou cancelar, ó, π com π. Quando eu cancelo, aqui não fica 0, aqui fica 1. Então, vai ficar 1 sobre 2
igual a 2 vezes f, 2 vem aqui para baixo, a minha frequência é igual a 1/4, 0,25 Hz. Sua frequência, letra D. Letra D, já está aí. Próxima letrinha, letra E. Encontre a função horária angular que descreve o movimento. Ó, então, letra E. Espaço angular final, espaço angular inicial, mais velocidade angular vezes o tempo. É substituir o espaço angular e velocidade angular. Função horária. Ele está partindo de π sobre 2, que é o espaço inicial, tá? Que é o espaço inicial que ele está partindo. Lembro você aqui, ó, π sobre 2. E tem uma velocidade angular de π sobre 2 radianos. Então, é só fazer essa substituição. Quando ele te pede a função horária, é só isso aqui, ó. É o que ele está falando com você, tá? Letra E, calcule a aceleração centrípeta. Tá, moçada? Então, eu vou pegar um espaço maior aqui para a gente poder fazer a F, tá? Vou deixar o print para você depois dessa questão. A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado pelo raio. A aceleração centrípeta, o que é a velocidade linear? É a angular vezes o raio. Então, ó, angular vezes o raio ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado, raio ao quadrado, sobre r. Posso cancelar aqui, ó. A equação da aceleração centrípeta, quando eu tenho velocidade angular, é a angular ao quadrado vezes o raio. Esta é a equação da aceleração centrípeta. E você vai usar ela aí. Ó, a minha aceleração centrípeta é igual. Trazer para o cantinho aqui, para ficar legal para você ir. Π sobre 2, velocidade angular, ao quadrado, vezes o raio. Ele colocou lá na questão quanto que é o raio. Vou trazer a questão de volta aqui, ó. O raio da questão, 10 centímetros, tá bom? Você pode transformá-lo em metros ou não, tá bom? Ele não pediu o sistema internacional nessa questão, então eu posso colocar aqui, ó, 10. A minha aceleração centrípeta vai ser π ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vezes 10. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, 10 centímetros, então a minha resposta vai ser em centímetros quadrados, segundos quadrados. Minha aceleração centrípeta vai ser 10 por 4, 2,5 π ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado. E aí desmembramos toda esta questão, tá? Então agora nós vamos treinar função horária, treinar a aceleração centrípeta, para a gente poder sair craque dessa questão aqui. Vou dar um tempo para você fazer a próxima questão. Ó, próxima questão, vou colocar ela aqui. Vou te dar um tempinho para você fazer. Vamos lá? Ó, nessa questão ele fala aí para você. Um ponto material descreve um MCU. No instante t igual a 0 segundos, encontra-se na posição π sobre 4 radianos. Sabendo que sua velocidade angular é de π radianos por segundo, encontre a função horária angular desse movimento circular uniforme. Letra B, a posição angular, né, fase no instante t 10 segundos. Então, ó, a letra A, ele vai falar de espaço angular. Então, a função ângulo final é igual ao espaço inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Então, a minha equação vai ficar ângulo final, ele está em π sobre 4, tempo igual a 0, mais a velocidade, que é π
radianos por segundo. Então, π vezes o t. Só isso aqui, moçada, é só colocar os dados na função. Letra B, ele deu um tempo de 10 segundos. Então, ele quer saber qual é a posição num t 10 segundos. O que você faz? Você pega a sua função, que está bem ali, ó, π sobre 4, mais π vezes t, e vai substituir o tempo para achar a posição. π sobre 4 mais π vezes 10. Ok? Mais π vezes 10. Como é que você resolve essa ideia, essa equação aqui? Você vai continuar aqui, ó. O mínimo aqui é 4. 4 por 4 vai dar 1, vai dar π, mais 4 por 1 vai dar 4, vezes 10π vai dar 40π. Então, você tem 41π, porque aqui ó, é 1π, tá bom? 41π sobre 4 radianos. Esse corpo deu várias voltas, tá? Você tem que lembrar que uma volta corresponde a 2πs. Então, se eu pegar isso aqui, 41π, dividir 41 por 4, você vai ter um número de voltas que ele está dando. Então, cada volta é 2π, tá bom? Então, se eu dividir essa questão aqui, 41π sobre 4, por 2π, eu acharia o número de voltas que ele está dando, tá? Não é o que ele pede na questão, mas poderia pedir em uma próxima questão aí. Então, vamos fazer agora a próxima questão aí. É a questão de número 5, ele vai falar justamente sobre isso. Vamos lá? Atenta aí. Ó, ele fala aí, ó, se uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1 metro, realizando 2 voltas em cada 8 segundos, então a aceleração centrípeta dela é aproximadamente igual a... Considere π² igual a 10. Olha, nós vimos ali na questão anterior que a aceleração centrípeta é a angular ao quadrado vezes o raio. Não vou demonstrar de novo essas equações, né? A gente viu essa etapa lá. Então, ele viu o seguinte: se uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1 metro, realizando 2 voltas a cada segundo, você vai lembrar de um conceito que eu acabei de falar. Uma volta, ó, uma volta é 2π, certo? Uma volta é 2π. Se ele deu 2 voltas, é x, então ele teve um deslocamento angular de 4π radianos, tá? Então, aqui ó, seria 2π, 4π radianos. Velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Velocidade angular vai ser 4π dividido por 8 segundos. 8 segundos. Então, vai dividir por 4, vai dar aqui, ó, π sobre 2 radianos por segundo. Achou a velocidade angular. Se eu achei a velocidade angular, volto aqui agora, ó. A aceleração centrípeta é a angular π sobre 2 ao quadrado vezes r. Ok? A aceleração centrípeta, π ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. O nosso raio é de 1 metro, 1 metro para cá. A aceleração centrípeta, ele pediu para colocar no lugar de π ao quadrado 10. Coloco lá, 10 sobre 4. Vou levar um pouquinho aqui para cima, para não ficar essa questão. 10 dividido por 4, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa questão, olha aqui, amiguinho, nessa questão, tá aqui, ó, o x dela. Poderia fazer por frequência?
Número de voltas pelo tempo, achar a frequência e achar aqui a velocidade angular pela frequência? Poderia, mas o X dessa questão, o macetezinho para ela ir rápido, é você lembrar que uma volta é igual a 2π radianos. Beleza? Então vamos na próxima questão. Tenta ler a questão, marcar os dados da questão, tá? Para que você possa fazer uma questão bem legal. Essa parece muito com a questão que nós fizemos número 1. Então dá uma olhadinha e tenta aí. Bora aí. Então vamos lá, olha aí. Acabou a sua contagem, seu tempo, parou aí os seus 3 minutos. E vamos lá. Por que eu dou sempre esse tempo? Para você ter uma ideia de quanto que o tempo é precioso na hora que eu estou ali no vestibular. Você tem no vestibular uma média de 4 minutos para fazer uma questão, para fazer, né, ali na hora da prova. Então, trabalhar o tempo é importante por isso, tá bom? Então, quando eu peço para e coloca o tempo, é bom você dar uma parada. Se você for refazer essa questão depois, que eu aconselho refazer, pare também, tente fazer, depois verifica se você acertou, tá? Ele fala aí, ó. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme de raio 20 centímetros, cuja trajetória está representada a seguir. De maneira que no instante t igual a 0, sua posição angular é π radianos. Então, moçada, ó, já colocamos para você que eu saio aqui ó, de 0, ando π sobre 2, aqui eu estou em π radianos, aqui teria 3π sobre 2 e aqui seria 2π. O nosso amiguinho está nessa posição aqui, ó. Ele está em π radianos. É a posição inicial dele. Posição inicial, π radianos. Ok? E no instante t 10 segundos, sua posição angular é 5π radianos. Então, o seu ângulo final é 5π radianos. Deixa eu virar aqui, peraí. 5π radianos. 5π radianos. No instante t, 10 segundos. Considere π ao quadrado igual a 10. Letra A. Represente na trajetória dessas duas posições. Então, vamos lá. Na trajetória, eu vou representar as duas posições. P1, ele está partindo daqui. Temos que lembrar que uma volta corresponde a 2π radiano. Aqui está 5π. Tudo bem? Então, o que acontece? Qual é a variação do espaço angular? Quanto que ele vai andar? Ele vai andar 5π menos π radianos. Então, ele vai ter um deslocamento de 2π. 2π radianos quer dizer que ele vai dar uma volta. Então, ele vai sair daqui, nem só. Ele vai sair daqui, 2π não, 4π aqui, né? Desculpa, vamos lá, ó. Eita aí, se você ver, ele vai dar duas voltas, 4π. Então, ele vai dar a primeira volta, 2π, e a segunda volta, 2π. Então, ele vai parar de novo nessa posição. Então, a posição 0 dele é π, a posição 1 dele também é π. Vamos voltar. Entenda aqui comigo, ó. Ele está em π radianos, ele está aqui. Aí, ele vai dar uma volta, 2π radiano, mais uma volta, 2π radiano. O deslocamento escalar dele, o deslocamento angular dele, 5π menos π. É o final menos o inicial. Então, representei aí. Ele vai dar duas voltas e parar na mesma posição. Encontre a função. Então, eu preciso da velocidade angular. Velocidade angular é a variação do espaço angular pelo tempo. Variação do espaço angular é 4π, 4π sobre 10 segundos, que é o tempo dele aí. Então, é 0,4π radianos por segundo. Nossa letra B, tá? Estamos fazendo ela aqui. Achei a velocidade angular. Com a velocidade angular,
eu vou achar a equação. Espaço final, espaço inicial, mais velocidade angular vezes o tempo. Qual é o espaço inicial dele? O espaço inicial é π, velocidade angular 0,4 π vezes t. Essa seria a equação da função horária do nosso amiguinho. Letra C, ele está pedindo a aceleração centrípeta. Lá vamos nós. Angular ao quadrado vezes o raio. Quanto foi o raio que ele deu? 20 centímetros. A aceleração centrípeta é a angular, quer dizer, 0,4, tá vendo aqui, ó? 0,4 π ao quadrado vezes o raio. Como ele não pediu o sistema internacional, eu posso deixar 20 aqui. Vai dar em centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? 0,04 ao quadrado, ó, 0,4 ao quadrado, você sabe que é 0,16. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,16 π ao quadrado vezes 20. Ele pediu para você colocar, no lugar de π ao quadrado, 10. Então, vai ficar aí, ó, 0,16 vezes 10 vezes 20. 0,16 vezes 10 vezes 20. A aceleração centrípeta, 32 centímetros quadrados. 32 centímetros quadrados. Ok? Faça a próxima questão, vamos lá.